Talvez alguns de nós não está se dando conta pelo que foi chamado e muito menos qual é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez alguns de nós não passamos de murmuradores, talvez alguns de nós não passamos de vitimistas, que ficamos falando das nossas dores, das nossas angústias, das nossas opressões e não nos damos conta do que Deus tem a fazer em nós e que é maior do que nós. Diga assim comigo, o que Deus quer fazer em minha vida e através da minha vida, diga, é maior do que eu. Quando você fala isso, eu acho que gera uma responsabilidade maior ainda. Eu fiquei repetindo isso na minha mente hoje, a tarde toda. O que Deus quer fazer através da minha vida é muito, mas muito maior do que eu. Por quê? Porque eu vou morrer, mas o que Deus vai fazer através da minha vida vai ficar, amém, queridos? Todos nós temos uma limitação de vida. Talvez, Jubans, que nós queremos que essa limitação seja um pouco prolongada. Talvez alguns aqui viverão 80, 90, talvez alguns poderão chegar até os 100 anos. Mas todos nós, Marcelo, em algum momento, nós vamos deixar esta terra. Nós vamos descansar no Senhor. Assim como Paulo fala, né, no eufemismo. Porém, o que nós estamos fazendo aqui vai permanecer. E o que você tem feito vai permanecer de uma forma positiva ou negativa. Eu tenho avaliado isso, ou avaliei isso muito hoje à tarde. E a minha mentalidade, quando eu estava preparando esse esboço, é que talvez eu não deixe herança para os meus filhos. Mas eu quero deixar um legado para muitas pessoas. Pastor, qual que é a diferença de herança e legado? Herança é aquilo que eu deixo para a pessoa. Legado é o que eu deixo na pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. A herança, ela pode se perder. A herança, se não for bem administrada, o dinheiro vai se esvair. Agora, o legado, ele pode continuar de gerações em gerações. Dá glória a Deus por isso. Eu sou neto de pastor. Meu avô pagou um preço fora do comum, o pai da minha mãe. Olívio Desplanches, o nome dele. Ele pagou um preço fora do comum para pregar o evangelho. Numa região que não tinha estradas, uma região que não tinha igrejas, uma região que não tinha nem cidades direito, e ele fundou 25 congregações da Assembleia de Deus. Ele nunca recebeu um salário da igreja. Ele nunca recebeu nada da igreja. E a única coisa que a igreja emprestou para ele foi uma mula. E ainda fizeram tanta fofoca que ele desistiu da mula e devolveu para a igreja. E ele fez tudo o que ele fez, porque ele amou o reino de Deus. Ele morreu com perto dos seus 85 anos. Ele não deixou muita herança, mas ele deixou um legado sobre a minha vida. Ele deixou um legado sobre a vida do meu irmão. E se ele visse hoje o pouco que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que o coração dele ia se alegrar. Mas hoje à tarde eu falei, Deus, eu quero fazer mais. Eu quero deixar mais. Porque o que o Senhor me chamou para fazer é maior do que eu mesmo. Repete isso de novo, diga assim, o que Deus me chamou para fazer. Diga, é maior do que eu. E Fabiano, quando nós entendemos, Ariane, esse processo do que Deus nos chamou, Jefferson, para fazer, que é maior do que nós vamos entender que talvez, Juliane, o problema não está em apenas nós vivermos o sobrenatural, mas nós sermos agentes geradores de sobrenatural. Eu acho que a nossa mentalidade, muitas vezes, Vanessa, ela está limitada, Davi. Nós estamos limitados, Elisiane, em querer viver algo sobrenatural. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Eu quero viver algo sobrenatural. Eu quero que Deus faça algo sobrenatural. E nós queremos até dar nomes, Edson, para o sobrenatural que desejamos que Deus faça em nós. Mas a minha pergunta é, será que Deus não quer que nós venhamos ser os agentes geradores do sobrenatural? Ah, Jesus! Nós somos muito limitados na nossa mentalidade muitas vezes. Mas nós ficamos só pedindo. E a pergunta, será que Deus não quer fazer através de nós? Através de nós. O quanto Deus pode fazer de sobrenatural através da minha e da sua vida. Quantas pessoas Ele pode transformar, quantos enfermos Ele pode curar, quantos mortos Ele pode ressuscitar, através da minha e da sua disposição em servi-lo. Ou você acha que os mortos só ressuscitavam no tempo de Pedro, de Paulo? Ou você acha que os coxos só voltavam a andar quando eles pregavam? Não, Deus continua sendo o mesmo que Ele era na igreja primitiva.
O mesmo sobrenatural que ele agiu na vida de Pedro, quando olhou para aquele homem e disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem levantou. Por que ele não faz hoje? Porque nós não estamos talvez dispostos como eles estavam. Nós estamos dispostos. Nós só queremos nós levantarmos e não queremos ver os outros levantando. E aí eu pergunto, será que não somos egoístas? Ezequiel, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Eu preguei aqui nos julgamentos do Apocalipse e falei sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, Rafael, ele é um julgamento que vai ser gerado para a igreja. Quantos lembram do tribunal de Cristo? Levanta a mão aí, quero ver. É o julgamento que vai ser da igreja, a igreja salva. Depois de arrebatada, a igreja vai chegar nas regiões celestiais. Mas antes de entrar nas bodas do Cordeiro, antes de entrar na festa do casamento do noivo e da noiva, a Bíblia diz que nós seremos julgados, não para sermos condenados, mas para sermos condecorados, para recebermos galardões. E a Bíblia diz que lá quando chegarmos então, nós vamos oferecer as obras que nós geramos aqui na terra. Preste atenção, tuas obras não te salvam. Diga comigo, a minha obra não me salva. Nada que você fizer, meu irmão, vai te salvar. Porém, as tuas obras geram galardão, recompensa. Diga, mas as minhas obras geram recompensa. É importante você gravar isso. E quando chegarmos lá, nós vamos colocar as nossas obras numa mesa. E será estas obras purificadas pelo fogo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que pelo menos 6 elementos poderão estar nesta mesa daquilo que nós fizemos aqui: ouro, prata e pedras preciosas, ou feno, palha e madeira. O que eu estou falando para você aqui, que está na hora, Lilian, de nós despertarmos, é porque quando chegarmos lá, Olívio, a pergunta será: onde estão as suas obras? E se nós estamos só preocupados em receber o sobrenatural e não em sermos agentes geradores de sobrenatural, só vai ter palha, vai ter madeira e vai ter feno. E quando vier o fogo, vai consumir. Deus quer nos ativar, amados, para sermos geradores de sobrenatural. As igrejas e os pastores nunca geraram tanta chacota com igrejas e pastores como tem gerado nesse tempo de pandemia. Porque muitos zombadores, e cuidado se você anda com zombadores, a Bíblia diz: não se assente na mesa dos escarnecedores, daqueles que escarnecem, que zombam. Hoje eles colocam em suas redes sociais: cadê aqueles que oravam pelas curas, não podem curar o Covid? Quantos já ouviram isso? Sabe por quê? Porque eles estão doidos para que eu e você continuemos apenas correndo atrás do sobrenatural e não sendo agentes de sobrenatural. O que Deus me chamou para fazer é maior do que eu mesmo. Porque eu um dia vou partir, mas o que eu fiz aqui vai ficar. Eu clamo a Deus para que, se Jesus não buscar a igreja antes de eu partir, que os seus filhos sejam impactados pelo que eu estou pregando hoje. Que seus netos tenham o seu destino transformado pelo que eles foram ministrados nesta igreja, neste altar. Esse é o meu clamor. Porque aí sim, nós vamos começar a viver o sobrenatural. O maior milagre de Deus não é um morto ressuscitar, é um pecador se arrepender. O maior milagre de Deus é esse, sabe por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que a morte, ela está totalmente no domínio do Senhor. Amém, queridos? Tomou a chave do inferno e da morte. Agora, o coração do homem tem um livre-arbítrio, um poder da escolha. E o homem foge dessa escolha. E eu e você fomos chamados para levar salvação a estas pessoas. E tem muita gente que está fugindo. Então quando Deus ele te usa, ou quando você, melhor dizendo, se permite ser usado por Deus para impactar a vida de pessoas, e essas pessoas se rendem a Jesus, aí sim acontece o milagre sobrenatural de Deus.
Pastor, prova para mim que a salvação ela é mais importante do que, não sei que seja mais importante, mas talvez ela seja mais impactante do que a ressurreição de um morto. A Bíblia não diz quando um morto é ressurreto que há festa no céu. A Bíblia não diz que quando um aleijado, um coxo, ele é levantado, há festa no céu. A Bíblia não diz quando um cego volta a enxergar, há festa no céu. Mas a Bíblia diz, quando um perdido volta para a casa do Pai, quando uma pessoa se rende a Jesus, quando ela recebe salvação, há festa no céu. O que Deus chamou para você para fazer é muito maior do que você mesmo. Agora a minha pergunta é, queremos viver o milagre ou queremos ser os geradores do sobrenatural de Deus? Agora, pastor, como que eu posso viver? Ou como que eu posso ser esse gerador de milagres? Como que eu posso ser esse gerador de sobrenatural? Como que eu posso ser aquele que vai viver algo maior do que ele mesmo? Seguindo os passos de Jesus. Volta comigo em Mateus capítulo 4. Só tem um caminho, Edson, para nós sermos geradores de sobrenatural. Só tem um caminho, só tem uma direção, um trilho que nós precisamos pegar para vivermos as manifestações plenas do Senhor. Mas não é um caminho, Paulo, muito confortável. Claudinha, não é um caminho que nós gostaríamos de pegar. Quando nós olhamos a história de Jesus, e eu pergunto, Jesus gerou milagres, sim ou não? João disse que se todos os milagres, se todo o sobrenatural, Jubanski, que Jesus manifestou nessa terra, fosse ser escrito em livros, Valdir, não existiria papel o suficiente para anotá-los. Olha o tanto de coisa. A Bíblia ela é um resumo desses 3 anos sobrenaturais de Jesus na terra. Agora, quando Jesus começou a operar o sobrenatural, como que ele começou a ser esse agente de transformação de humanidade que ele foi? Como que ele começou a trazer milagres na vida das pessoas? Ah, pastor, quando ele participou da escola de business de Jerusalém, quando ele passou pelo treinamento de personalidade e comportamento da Judéia, quando ele fez o doutorado em miraculos. Foi isso que aconteceu? Quando que ele começou? Como foi? Onde foi? Sabe qual que foi o caminho? Sabe qual que foi a pós-graduação? O mestrado? No deserto. Agora vai começar a diminuir os glória a Deus. Tinha um povo empolgado para levantar morto, curar paralítico. Estava um povo empolgado para ver cego sendo curado. Vai começar a desistir. E não é mentira não, tem uns que vão ser igual o jovem rico e dizer assim, dura coisa o Senhor falou, é pesado. Mas esse é o caminho. Aqui no capítulo 4 de Mateus, no verso 1, nós encontramos Jesus finalizando um ciclo da sua vida. Um ciclo de 30 anos. Quando olhamos os primeiros capítulos de Mateus, os primeiros capítulos de Lucas, sabe o que nós vamos descobrir? Que Jesus, Keila, aparece ele na história no seu nascimento, aparece ele na história os anjos louvando, aparece ele na história os magos adorando, e depois a história de Jesus, ela parece que some, ela é esquecida, por 11 anos. Depois de 11 anos, nós vemos Jesus com uma pequena aparição. Os pais perdendo ele em Jerusalém. Eu fico imaginando para nós, perdemos os nossos filhos, se perdemos, não sei se alguém já perdeu. Quem já perdeu filho aqui já? Assim, pode ser bem sincero, eu já perdi. Quer ver quando eu falo que eu já perdi, mais umas 5 mãos levanta, porque fala assim, se ele perdeu, eu posso dizer que fui. Eu já perdi e fiquei desesperado, perdi no shopping. Perder o teu filho é uma coisa, agora perder o filho de Deus, consegue imaginar o desespero? O Will já perdeu também, Will? Já? Foi embora. O Will é pior do que eu, então, viu? Eu perdi no shopping, mas o Will deixou no mercado e foi embora. Quantos anos ele tinha? 3. A gente já curou esse trauma já, Vanessa? Já curou esse trauma do coitado do menino? Eu perdi no shopping também com uns 2, 3 anos. Ah, Jesus, que desespero. Os 5 minutos mais longos da minha vida. Depois que eles encontram Jesus, Jesus some de novo da história. E nós só vamos encontrá-lo agora em Mateus capítulo 4, 30 anos depois.
A Bíblia diz que Jesus ele chega num aglomerado de pessoas, eles estão à beira do Jordão, tem um cara diferente, com uma roupa de camelo, umas peles de camelo vestindo o corpo, barbudo, cara de malvado, truculento, chamando todo mundo de raça de víbora, falando que era tudo pecador e que só tinha um jeito deles poderem viver um processo de salvação, que era entregando-se ao batismo nas águas. Então Jesus levanta as suas mãos, se aproxima deste homem chamado João, o Batista, e diz: eu quero me batizar. Quando João olha para Jesus, o Espírito Santo revela a ele quem é Jesus. Eles eram primos, mas provavelmente eles tinham se encontrado muito, mas ele ainda não tinha entendido talvez quem de fato era. Mas naquele instante, à beira do Jordão, ele levanta a mão e diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele diz: convém que na verdade eu venha ser batizado por você e não eu te batizar. Ele diz: porque eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. E Jesus falou: convém que aconteça isso. E Jesus insiste. Então a Bíblia diz que João Batista desce, o Filho de Deus, encarnado como homem, limitado, as águas do batismo, ou seja, ele mostra a sua fé em público. E a partir do momento em quando ele sobe, a Bíblia diz que uma voz veio do céu, e aquela voz maravilhosa, poderosa, de autoridade, mas também doce, diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Muitos talvez não conseguiram entender, outros talvez eram carnais demais para poder ouvi-la. Mas a Bíblia diz no verso 1 de Mateus 4, que assim que Jesus ele sai do Rio Jordão, ele é levado para o deserto. Lá no deserto ele fica 40 dias e 40 noites. Até João capítulo 4, nós não vemos Jesus ressuscitando mortos, não vemos Jesus levantando paralíticos, não vemos Jesus abrindo os olhos dos cegos, não vemos Jesus libertando endemoniados, não vemos Jesus restaurando ninguém. Mas depois de 40 dias, depois de uma caminhada de 40 dias no deserto, depois de um período de sofrimento, de fome, de sede, na sua condição de homem, a Bíblia diz que quando ele desce, ele já chega fazendo milagre. E ele começa a abalar a Judeia de uma forma sobrenatural. Quando ele chega no pé do monte, que ele estava em jejum, a Bíblia diz que ele já faz o primeiro milagre. Dali ele começa a chamar os seus discípulos. E então 3 anos se passam. E ele transforma Lorena, a história da humanidade, de tal forma que hoje eu e você estamos falando disso. Agora nós precisamos entender que para chegar no primeiro milagre, no pé do monte, ele precisou passar por onde? Pelo deserto. Se eu e você não queremos ser apenas aqueles que vivem o sobrenatural, mas principalmente somos aqueles que queremos ser geradores do sobrenatural, o único caminho, preste atenção, não é o único caminho é o caminho do deserto. Eu não sei se essa notícia é boa ou é ruim. Se você talvez está vivendo deserto hoje, a minha pergunta é: será que Deus não está insistindo em te capacitar para ser um gerador de sobrenatural? Nós precisamos entender se os momentos difíceis que nós estamos vivendo é consequência de pecado ou é deserto. Todos os homens e mulheres que foram para o deserto foram com um propósito. Todos que enfrentaram o deserto, Deus tinha um propósito. Na verdade 2, eu vou falar desses 2 produtos do deserto. Um é positivo e o outro é negativo, você já deve imaginar. Mas nós temos que entender que se queremos viver ou queremos ser quem Deus nos chamou para sermos, e se queremos fazer algo muito maior do que nós, essa é a direção que eu e você temos que tomar. Se você em algum momento perguntou: Deus, por que eu tenho enfrentado deserto? Hoje provavelmente Deus pode te responder: porque eu quero fazer algo maior do que você, através de você. Às vezes nós não entendemos por que começamos a viver perdas. Às vezes nós não entendemos por que estamos começando a viver situações difíceis. Às vezes nós não entendemos por que as coisas estão secas na nossa vida. Às vezes nós não entendemos por que o ar ele é mais pesado.